Olá, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos começando muito bem o nosso dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus.
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses.
Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra esta gente, e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já tendo o tempo cumprido da sua vida mortal, só para a morte nascido em ato sacerdotal, na dura cruz é erguido o bom Cordeiro Pascal. Já cravam-lhe cravos fundos, ó espinhos fel e dados, escorre o sangue fecundo dos doces membros furados, estrelas, mar, terra, mundo, por tal rio são lavados. Fiel madeiro da cruz, ó árvore sem rival, que selva outra produz, que traga em si fruto igual, com doce peso conduz teu lenho celestial. Inclina um pouco os teus ramos, tuas fibras amolece, durezas que em ti buscamos, hoje pedimos, esquece. Ao Rei que em ti nós pregamos, um doce leito oferece. Só tu digna foste achada de suster do mundo o preço, o nauta que ensina a entrada, que dá do porto o endereço, a alma em sangue banhada na tua nudez aqueço. Louvor e glória à Trindade, ao Deus Trino sumo bem, ao Pai e ao Filho em verdade, o mesmo louvor convém, assim como a santidade no Espírito Santo. Amém. Nós te louvamos, ó Cristo, e te bendizemos, aleluia, porque pela tua cruz remistes o mundo, aleluia. Acima de todos os cedros tu te elevas, de ti pendeu a vida do mundo, em ti Cristo triunfou e sua morte venceu a morte para sempre, aleluia. Antífona. Ó admirável obra de piedade, morreu a morte quando na cruz morreu a vida, aleluia. Salmo 109. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu reduza os teus inimigos a te servirem de escabelo de teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu reinado e disse: tu reina no meio dos teus inimigos. O principado está contigo no dia da tua fortaleza e no meio dos resplendores dos santos. Eu te gerei do meu seio antes da estrela d'alva. O Senhor jurou e o seu juramento será imutável. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, tu és o sacerdote eterno. O Senhor está à tua mão direita, no dia da sua ira ele destruirá os reis. Ele julgará as nações, encherá tudo de cadáveres, abalará as cabeças de muitos na terra. Ele beberá da torrente no caminho e por isso levantará a sua cabeça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó admirável obra de piedade, morreu a morte quando na cruz morreu a vida. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, os judeus naquela época quiseram destruir Jesus da pior forma possível, da forma mais vexaminosa possível, crucificando, e conseguiram o contrário. Simplesmente a cruz para nós virou símbolo de salvação, porque lá morreu nosso Senhor e 3 dias depois ressuscitou. A história não termina assim e tem gente que encrenca com a cruz até hoje. Tem pessoas aí que falam, inclusive na TV Nossa Senhora de Fátima, comentário: por que vocês insistem em Jesus crucificado? Ele já foi ressuscitado. Sim, o Senhor ressuscitou, aleluia, mas acontece que primeiro teve a cruz. E não existe ressurreição sem cruz.
E isso também é para nós, não existe ressurreição sem cruz. Primeiro nós vamos passar o nosso pedaço aqui nessa vida, depois então a ressurreição, estaremos juntos com o Senhor para sempre na Jerusalém Celeste. Assim nos prometem as Sagradas Escrituras, o próprio livro do Apocalipse nos diz assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a cruz, o Senhor crucificado na cruz é para nós olharmos e lembrarmos de todo o sofrimento que Ele teve pelos nossos pecados. Não basta colocar no altar um Jesus ressuscitado, já ascendendo ao céu, com panos esvoaçantes, e já ascendendo ao céu. Pronto, olha, acabou, fim da história, história feliz então. A história, o final é feliz, mas tem toda uma parte trágica antes, e o Senhor derramou até a última gota de água do seu sangue na cruz pelos nossos pecados também, pelos pecados daqueles que creem nele, mas também pelos nossos pecados. Então não sejamos nós a crucificar Jesus todos os dias de novo com nossos pecados. Não sejamos nós um espinho a mais na cabeça do Senhor com nossos pecados. Não sejamos nós a maltratar mais o Senhor que já está tão ofendido. Sejamos nós, então, com o gesto de Santa Verônica, que vai lá enxugar o rosto do Senhor, que vai lá, então, fazer reparação ao Senhor pelas ofensas que estão sendo feitas, o mundo fazendo contra o Senhor, a humanidade ofendendo o Senhor com seus pecados todo dia. Pelo menos nós vamos nos esforçar mais para não cair em pecado, e se caímos, já pedimos perdão e voltamos à amizade do Senhor, mas vamos montar vigia, vamos montar guarda em torno de nós mesmos, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, para evitar que também nós cheguemos nas mãos sagradas do Senhor e demos uma martelada a mais nos cravos que o crucificaram. O Senhor morreu por cada um de nós. Ele morreu pela nossa salvação, de nós que cremos nele. Então, meus irmãos, sejamos fiéis ao Senhor e não crucificadores de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Irmãos, haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, tendo a natureza de Deus, não julgou que fosse nele uma usurpação o ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a natureza de servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo reconhecido na condição de homem. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo válido para nós. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, cristãos, imitadores de Cristo. Assim diziam no início da nossa igreja. Não éramos católicos apostólicos romanos, éramos chamados de cristãos. Então, é assim, cristão sim, com muito orgulho. Mas tem a denominação aí que diz que é cristã. Diz que é, mas está realmente seguindo Cristo? Com igrejas com ar-condicionado, estofado, todos os bancos estofados, todo aquele luxo, show, laser e etc. no palco, aquilo não é mais um púlpito, já é um palco. É assim, eles estão realmente seguindo Cristo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos seguindo o nosso Senhor nas igrejas domésticas. Somos, então, cristãos, seguidores de Cristo. Mas seguir Cristo não é seguir o Senhor pelos caminhos empoeirados da Terra Santa, vendo os milagres do Senhor, de preferência a gente já num carrinho com ar-condicionado, e depois a gente pula a parte da crucificação, que é muito terrível, e vamos já direto para o dia da ressurreição. Não é assim. É seguir o Senhor até a cruz, é pegar a nossa cruz e seguir o Senhor todos os dias, é se esvaziar de nós e se entregar a Deus como Cristo fez. Valia e vale a vontade do Senhor nosso Deus, não a nossa. Porque a nossa vontade é falha, distraída pelas coisas do mundo. A nossa vontade tinha que ser uma só. Bom, eu estou aqui de passagem, eu quero ir para o céu, então vou fazer tudo o que o Senhor quiser, vou me esvaziar da minha vontade, de mim mesmo, e entregar tudo isso ao Senhor, que Ele faça de mim um instrumento torpe, um instrumento, olha, uma faca mal amolada, um instrumento deficitário. A gente sabe que é assim. A gente sabe que é o Senhor que nos capacita para o melhor, mas, meus irmãos e minhas irmãs, ainda assim nós temos que nos entregar nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor Ele é capaz de fazer uma grande obra conosco. Agora, se a gente fica tendo as nossas próprias vontades e não permite que o Senhor haja, bom, aí então a tragédia está feita, né? A tragédia, a gente deixa de ser instrumento de salvação para tantos, mas ao mesmo tempo acaba sendo instrumento de condenação para nós mesmos. Então o exemplo do Cristo é esse, Ele se esvazia, Ele se entrega à vontade do Pai. É o que nós temos que fazer, a gente se esvaziar de si mesmo, das preocupações, dos quereres, dos objetivos. O objetivo é ser salvo.
O objetivo é alcançar o céu. O objetivo é estar com Jesus na Jerusalém Celeste. No dia do juízo final, do lado direito, vinde benditos de meu Pai, custe o que custar. Mas vai valer a vida eterna. Vai valer a vida eterna com Jesus, é isso ou é inferno. Então vamos com o Senhor, vamos aceitar as cruzes que Ele nos dá, vamos aceitar os sofrimentos, oferecendo a Ele próprio de volta. Senhor, estou oferecendo ao Senhor pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Me ajuda, claro, é lícito pedir ajuda do Senhor, sim, mas se esvaziando de si mesmo, se entregando inteira a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos então instrumentos do Senhor nas igrejas domésticas e possamos então levar a igreja à frente. Meus irmãos, se preparem. A profecia do Papa Bento XVI só está começando. A profecia do Papa Bento XVI diz que ia ter um racha, que a igreja falsa ia falir, está falindo. Os fiéis de verdade iriam para as igrejas domésticas, estamos indo. E no final, as pessoas em volta iam procurar justamente as igrejas domésticas, porque quando não encontrarem Cristo em mais lugar nenhum, onde é que eles vão procurar Jesus? Aí no altar da sua igreja doméstica, onde está a Sagrada Face do Senhor. Então vamos nos preparar, desde já apóstolos do Senhor nesse mundo, esse apostolado de evangelização que nós precisamos receber e devolver. Não podemos só receber e é meu, não. A palavra do Senhor, quanto mais a gente distribui, mais ela se multiplica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. Antífona do cântico evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico evangélico Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, e por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração aos pés de nosso Senhor.
Todos. Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. E faço a intenção de receber todas as indulgências que me forem concedidas hoje para você ou uma alma do purgatório. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. Agora às 7 horas da manhã tem o terço das 7 horas. Depois ao meio-dia, oração do meio-dia. 10 para as 3, o terço da misericórdia. 18 horas, estamos de volta ao vivo com você. Obrigado por estarem conosco. Um bom e santo dia a todos vocês. Rezem por nós, nós rezamos por vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.